Graça e paz, queridos. Deus abençoe muito as nossas vidas. Esse momento aqui é véspera de Natal. As famílias certamente estão se organizando para hoje à noite estarem juntas. Isso é uma bênção também. Deus nos concede esse momento para a gente refletir sobre a história do nosso Salvador. E que bênção, que privilégio, que honra nós temos de poder falar de Jesus Cristo. A gente vai orar. Depois nós vamos entoar alguns hinos de Natal em louvor e glória a Jesus Cristo. Senhor Deus amado, louvamos a Ti por essa honra, por esse privilégio. Estamos aqui em Teu nome, com um coração alegre, ó Deus, em poder servir ao Senhor. Peço que nos abençoe, direcione esse momento de pastoreio, as orações, a reflexão da Tua palavra, os hinos. Queremos dedicar tudo isso para a glória do Teu nome. Nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Amém. Uma vez por ano a gente faz um mini coral aqui para cantar hinos de Natal, a exemplo dos anjos, né? Milícia dos anjos que louvaram ao Senhor. Então a gente vai escolher agora alguns hinos do Novo Cântico, a começar do número 230. Se vocês puderem, acompanhem-nos, cantem conosco.
249. A gente vai contar um pouco da história de como tudo aconteceu no nascimento de Cristo. Amém. Vamos mudar agora para o último número 240. Eis dos anjos a harmonia, cantam glória a Rei Jesus. Exultai, ó terra e céus, dando glória ao nome de Deus.
bênção, meus irmãos, que maravilha, né? Que hinos lindos e que certamente glorifica o nome do nosso Deus. A gente vai refletir agora um pouquinho aqui na palavra do Senhor, e o texto de hoje é o texto de Colossenses, capítulo 1, versos 13 até o verso 23. É um texto lindo, traz uma mensagem poderosa para o meu coração e para o seu coração. Nós temos uma gratidão enorme ao nosso Deus pelo que Ele fez por nós. Ele enviou seu Filho ao mundo. Jesus nasceu, viveu, entregou a sua vida na cruz, ressuscitou, tudo isso para nos redimir. E agora nós temos essa missão, tendo sido alcançados, salvos, tocados pelo Senhor. Nós temos essa missão agora de glorificarmos, exaltarmos o nome do nosso Deus, que é santo, é o Senhor que está acima de todas as coisas. Colossenses é uma carta daquelas chamadas de cartas da prisão. Paulo escreveu essa carta aí por volta do ano 60 depois de Cristo, e Paulo objetivava orientar a igreja de Colossos a respeito de algumas heresias que estavam ali ameaçando a igreja, querendo ir de encontro àquilo que Paulo estava pregando. Essas duas heresias, especialmente duas, uma delas era chamada de gnosticismo. O gnosticismo dizia que não podia haver a ressurreição, porque a matéria era má e o espírito era bom. Então, ele sustentava a ideia de que Cristo não se encarnou. Como é que uma alma boa, como é que uma coisa boa vai se encarnar numa matéria que é ruim? E pautado nisso, o gnosticismo negava a ressurreição de Jesus. Uma outra heresia que ameaçava a igreja dos Colossenses era o legalismo. Então isso era algo que estava ali sempre presente no cotidiano. E uma pessoa que fundou a igreja de Colossos, chamada Epáfras, ele vai até Paulo e leva algumas queixas, pede algumas opiniões a Paulo, alguma palavra de Deus para orientar aquela igreja de como proceder. É nesse sentido que Paulo então escreve a carta aos Colossenses. No capítulo 2, verso 8, ele diz: cuidado, que ninguém vos venha enredar com suas filosofias e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. O chamado de Paulo é para que a igreja de Colossos firme-se na pessoa do Senhor Jesus Cristo, que é a base, que é o fundamento de todas as coisas. E na sequência do texto, Paulo faz um apanhado a respeito da supremacia de Cristo. Aí no capítulo 13, do versículo 13 até o verso 23, ele nos fala sobre coisas profundas. João Calvino, que é um comentarista da Bíblia, ele diz que Paulo alcançou aqui nessa passagem os pícaros, ou as alturas da elucidação, da demonstração, da redenção da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então vamos observar aqui o texto e a gente vai falando sobre Cristo, sobre o Natal, sobre o nascimento dele, a vida dele, sobre a ressurreição, sobre a ascensão, o local onde ele está, o que ele fez, qual foi o resultado dessa missão do Senhor Jesus Cristo. Então, queridos, o texto nos mostra, primeiramente, vejam só, o verso 13, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Então, a primeira questão que a gente percebe aqui é o governo de Jesus sobre a igreja. Jesus instituiu a igreja, ele nos libertou do império das trevas. Isso quer dizer que nós estávamos presos em grilhões, estávamos acorrentados, estávamos vivendo a nossa própria sorte, segundo o percurso de uma estrada que nos era proposto pelo Deus desse século, pelo filho da perdição, por Satanás, e não seguimos segundo o curso de Deus, ou seja, estávamos
fadados à morte eterna. Na verdade, no sentido espiritual, a Bíblia diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Ele nos deu vida. Essa ideia de resgate, Ele nos libertou do império das trevas, significa exatamente alguém que vem e tira os grilhões, e tira alguém dos grilhões, da prisão, das amarras do inimigo. Esse é o sentido que está colocado aqui. Isaías capítulo 60, verso 2. Diz: pois eis que as trevas cobrirão a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e sua glória se verá sobre ti. A ideia do profeta Isaías é que uma densidade de escuridão tomaria a terra. Isso aqui, queridos, é uma escuridão espiritual que toma os povos, toma as mentes, toma os corações, cega o entendimento. Ou seja, Satanás mantinha-nos em trevas. E infelizmente hoje ele ainda mantém muitas pessoas nas trevas. Estamos aí na véspera do Natal. Amanhã é propriamente comemorado em muitos países pelo mundo essa época, esse Natal, que seria o nascimento de Jesus. Mas, queridos, nós sabemos que muitas pessoas ainda estão nas trevas, perdidas, quem sabe sendo enganadas pelas luzes do Natal, e não propriamente têm a luz do Redentor em seus corações, porque é isso de fato que faz toda a diferença. A primeira epístola de João, capítulo 3, verso 14, diz que nós passamos da morte para a vida. É bom que a gente entenda aqui que Ele nos libertou do império das trevas. Não fomos nós que libertamos a nós mesmos. Ele nos libertou do império das trevas. A ação inicial foi dele. Ele quem veio. Ele rompeu os grilhões. Ele derrotou o inimigo. Ele abriu aquela cela, aquela porta da prisão e nos disse: venha, vinde a mim. E a gente saiu dali para a liberdade, para vermos a luz, para respirarmos um ar puro. Foi exatamente isso que Jesus Cristo fez por nós. Vejam que o tempo do verbo está no passado. Ele nos libertou. É algo que aconteceu na eternidade, no plano de Deus, no projeto de Deus. Havia um plano, mas isso aconteceu na nossa vida no tempo determinado com Deus. Ele fez isso por mim e por você. Tem um comentarista chamado William Hendricks, que ele diz que tirar significa tirar do reino obscuro das ideias falsas e imaginárias. Imagina aí, querido irmão, a pessoa que não tem Jesus, ela está presa em ficção, em imaginações, filosofias humanas, está como que aprisionada, vivendo nas trevas. Mas Jesus, Ele traz isso ao nosso coração, Ele nos liberta, Ele nos coloca num novo estado. Quando Paulo escreve a carta aos Efésios, ele vai dizer que nós estamos no reino celestial, e nos tem abençoado com toda sorte de bênção no reino celestial. É um novo estado, um novo modo de viver. Não andamos mais segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. Nós andamos agora em Jesus Cristo, nosso Senhor. E aqui, tendo sido transportado do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor, nesse reino nós recebemos duas questões aí. Primeiro, a redenção. A redenção significa alguém que veio e pagou o preço. Esse é o significado da palavra redimir. Redimir é comprar. Então, o preço da nossa libertação foi a morte do nosso Salvador. Jesus Cristo pagou um preço alto para que de fato nós fôssemos libertos. E a segunda questão, além da redenção, é a remissão dos pecados. Ele remiu, quer dizer que ele rasgou o escrito de dívida. Ele nos perdoou completamente. Ele nos libertou do peso da culpa,
da penúria espiritual e nos fez ser alguém livres. A Bíblia diz: se o Filho nos libertar, verdadeiramente sereis livres. Comemore o Natal. Não importa se ele nasceu no dia 25, 26, 27, em janeiro, fevereiro, abril, não importa. O importante é que Cristo nasceu. Celebre isso, exalta ao Senhor. Isso é a nossa vitória. Uma outra questão que a gente pode aprender aqui, queridos, é que Jesus, ele é o Senhor da igreja e ele também é o Senhor da criação. É o que os versos 15 e 16, eles nos mostram isso. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é o Senhor da criação. O mundo foi criado por ele, o mundo é sustentado por ele. Nós lemos aqui que ele é a imagem do Deus invisível. Ele revela a Deus. Em Jesus estão ocultos todos os tesouros da grandeza, daquilo que Deus é. Ele é a imagem do próprio Deus. Ele diz que quem vê ali, vê ao Pai. João 14, verso 9. Em Hebreus 1,13 diz que ele é a expressão exata do ser de Deus. Ele diz também em João capítulo 10, verso 30, eu e o Pai somos um. Queridos, aqui nós temos esse mistério da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, que estão juntos numa missão de redenção das pessoas caídas. Imagine como somos privilegiados, como somos abençoados pelo Senhor. Deus se importou conosco, Ele nos amou, Ele se lembrou do nosso estado e veio em nosso socorro. A Bíblia diz aí que Ele é o primogênito de toda a criação. Essa palavra primogênito não significa o primeiro a ser criado. Não é sobre isso, mas é um título de honra, de exaltação, de grandeza, de superioridade, de importância, de proeminência. Quando ele diz que ele é o primogênito, não com a linguagem usual, como a gente entende que quem é o primogênito da minha casa? Fulano, é Beltrano. O primogênito é aquele que nasceu primeiro. No caso de Jesus, é outra questão. Ele é o primogênito no sentido de prioridade, de exaltação, de supremacia. Ele está acima de todas as coisas, no sentido de importância. O pastor Hernandes, ele diz que esse título de Jesus, ele refere-se a Jesus como cabeça da criação, aquele que criou todas as coisas, como diz aí o verso número 16, ele é o criador de tudo. João capítulo 1, verso 3, diz que tudo foi feito por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Ele criou o mundo material, ele criou o mundo espiritual, ele criou o mundo animado, o mundo inanimado. Ele criou e sustenta todas as coisas com o seu poder incomparável. Tudo foi criado por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nós lemos ainda no verso 17 que ele é o sustentador de todas as coisas. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele diz que palavra profunda. Ele é antes de todas as coisas. Esse antes se refere à temporalidade. Jesus é atemporal. Ele não tem início, nem meio e nem fim. Ele é eterno, 100% Deus, 100% homem. É por isso que nós devemos exaltá-lo, devemos confiar nele de todo o nosso coração. Atos, no capítulo 17, verso 28,
Lucas escreve dizendo: nele vivemos, nos movemos e existimos. E aí em Atos 17:25 diz que, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Jesus, ele não é somente o criador de tudo, ele é o sustentador de todas as coisas, de forma que a história caminha para o ponto que ele já determinou antes de todas as coisas. Meus amados, eu quero chamar você para colocar Jesus como sendo o centro da sua vida. Deus deu a ele um nome que está acima de todo nome, para que diante do nome dele todo joelho se dobre, toda língua confesse que ele é Senhor, para a glória de Deus Pai. Quando Paulo vai encerrar o seu sermão sobre justificação pela fé, no capítulo 11 de Romanos, ele diz: porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Ele é o Senhor da criação, ele é o sustentador da criação, ele é o Deus da história. Isso quer dizer, querido, que a sua vida não está solta ao acaso. Ele conhece você, ele sabe quem você é, ele sustenta você, ele é o teu provedor. Confie em Jesus, não temas, creia somente. Devemos exultar a Deus. É Natal, Jesus nasceu, Jesus está em nosso meio, ele está vivo, ele entregou a sua vida por nós. Mas ainda uma última questão aqui, queridos, que Jesus, ele é o cabeça da igreja. É isso que os últimos versos dessa passagem vão nos ensinar. Veja aí o verso 18, ele diz: ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. E não apenas isso, verso 19, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. E havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a nós, e a vós outros, também que outrora eres estranhos, inimigos, no entendimento pelas vossas obras malignas. Desde o verso 22, agora, porém, nos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-nos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. E não somente isso, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo dos céus, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Que palavras profundas, irmãos. Ele é o cabeça da igreja. Isso quer dizer que homem nenhum na terra tenha primazia sobre a igreja. Jesus é o seu cabeça. Isso significa que ele é o comando da nossa vida. Ele determina o nosso caminho, a nossa história, a nossa vida. A igreja não está sem comando, irmãos. Às vezes a gente olha para ela e vê tantas questões acontecendo, mas assim, Deus em Jesus Cristo está governando absoluto todas as coisas. O sentido da igreja é o Senhor Jesus Cristo. Nenhum líder da terra, nem padre, nem papa, nem pastor, nem bispo, seja lá o que for, ninguém tem esse lugar de honra. Nós servimos todos, somos todos súditos desse Rei maior, desse Senhor maior. Somos servos, somos seus escravos, e fazemos isso com liberalidade, com amor, considerando a nossa nova vida, o nosso chamado em Jesus Cristo. Então, ele é o cabeça, nós somos seus filhos. Tem uma pessoa chamada William Barclay, ele diz que a ressurreição de Cristo lhe deu o título de Senhor Supremo. Pela ressurreição, Cristo venceu todo inimigo e a todo poder adverso, e não há nada na vida
que possa impedir a marcha, a caminhada do Senhor Jesus Cristo. Jesus é a plenitude de Deus, Ele é a plenitude da igreja. Por isso, irmãos, que a nossa vida deve ser uma vida centrada em Jesus, centrada em sua história, centrada no Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo querer crer. Olha o que Deus fez conosco através de Cristo. Ele nos reconciliou. A palavra reconciliar significa colocar de volta. Isso quer dizer que desde Adão e Eva, a queda deles lá no paraíso, nós somos afastados da presença de Deus. Nós somos para longe, para distante dele. Mas em Cristo Jesus, Deus nos reconciliou com Ele. A parede que existia entre nós e Deus, a inimizade que estava estabelecida, a guerra que estava estabelecida, tudo isso foi superado por Jesus Cristo, nosso Senhor. Por isso, queridos, nós somos reconciliados. Mais uma vez, citando Romanos capítulo 5, quando Paulo fala sobre essa justificação maravilhosa, Paulo diz que nós somos reconciliados com Deus, com Cristo. Agora nós temos paz. Reconciliados, pois, com Deus, nós temos paz. Nós temos esse alívio em nosso coração, em nossa mente. Tudo isso por causa da fé que Deus nos deu. Nós não devemos mais ter medo. Não temas, venha o que vier. Confie no Senhor. Você já está reconciliado com Deus. Isso significa que você já tem o maior de todos os presentes. Você já tem a vida eterna. Você já é de Jesus. Você já pertence a Ele. Não há mais acusação contra você. Não há nada mais que o inimigo possa fazer que possa, de repente, lhe causar algum dano. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem o justifica. Quem se levantará contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Absolutamente ninguém, queridos. Ele é o Senhor, nós pertencemos a Ele. E aqui nós temos um trio, ou uma tríade, que é uma consequência dessa nossa reconciliação com Deus. Vejam só, Ele nos reconciliou com Deus, e agora nós somos chamados de santos, que significa separados. Fomos separados por Deus dentro de uma multidão. Deus resolveu nos separar a um louvor da sua glória. Isso é uma grande bênção. E além disso, nós somos inculpáveis. Inculpáveis quer dizer que a gente não tem mais manchas. O pecado já não mais tem domínio sobre nós. Não estamos debaixo da lei, estamos debaixo da graça. Nós vivemos agora segundo a direção do Senhor, para a glória do Senhor, exaltando o nome do nosso Deus. Então a reconciliação com Deus trouxe para nós essa santidade. Deus está operando em nosso coração através do seu Espírito, tirou toda a culpa que nós tínhamos. Você sabe que é uma pessoa que vive culpada. A culpa destrói, lacera. A culpa, ela está conectada ao pecado, aquilo que nós fizemos. A culpa traz angústia, tristeza, deixa a pessoa dentro de um cárcere. Então, quando diz que nós somos inculpáveis, quer dizer que Deus tirou a culpa que nós tínhamos. É como se Deus tivesse limpado tudo na nossa vida. Ele passou uma esponja. A Bíblia diz que quando nós nos arrependemos, Deus pegou o nosso pecado e lançou no mais profundo abismo. E dele não mais se lembra. Nosso pecado foi perdoado. Satanás não tem como nos acusar, porque nós somos inculpáveis perante Deus. Ele até tenta, mas não há mais do que ele nos acusar. Porque o escrito de Bíblia foi pago. Mas além da santidade, inculpáveis, Deus diz que nós somos irrepreensíveis, ou seja, não há mais acusação para a nossa vida, não há mais o que Satanás possa usar para nos acusar.
porque nós somos irrepreensíveis. Agora, porém, vos reconciliou do corpo da sua carne mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Não tem mais acusação contra mim e contra você. Mas, finalmente, irmãos, vejam a condicional que o apóstolo coloca aqui: se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes, e que foi pregada a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Não se afaste da esperança do evangelho, querido. É a nossa única escapatória. Jesus é a única direção para Deus. Celebre o nome dele, é Natal, que alegria. Os pastores em harmonia, eles recebem essa notícia com alegria. É o advento, é o nascimento, é a concretização da promessa de Deus em Jesus Cristo. Por isso nós devemos exaltar com toda a força do nosso coração, com todo o nosso ser, declarando as maravilhas dele em nossa vida. Jesus já te libertou. Exalte a ele, glorifique a ele. Agora ore por pessoas que você sabe, quem sabe pessoas da sua família ainda, que estão aprisionadas. O Deus que libertou você também pode libertar essas pessoas. Deus pode tocar no coração dela, tirar a vida dos olhos, destapar os ouvidos. Deus pode abrir o coração, pode tirar a cegueira do entendimento. A boca que hoje é usada para falar besteiras, ela pode ser usada para glorificar e exaltar o nome do Senhor. O Evangelho é poderoso, irmãos. Não há pessoa que tenha cometido um pecado tão profundo que o Evangelho não consiga ir mais fundo ainda e resgatar essa pessoa. Jesus está vivo. Jesus está vivo. Celebre. Você que foi libertado do império das trevas, Jesus Cristo é a nossa sorte. Ele é a razão da nossa vida. Ele é o Deus da redenção. Ele é o Deus da criação. Ele é o Deus da igreja. Ele é o Senhor sobre tudo e sobre todos. Eu quero chamar você nesse momento, 24 de dezembro, véspera de Natal. Exalta ao Senhor, glorifica Ele pelo nascimento do Senhor Jesus Cristo. Você tem motivos de oração? Eu tenho especialmente esse motivo da gratidão ao Senhor por Jesus Cristo, nosso Senhor. E eu quero orar por você, pela sua família, agradecer a Deus por esse presente maravilhoso que é o nascimento do Senhor Jesus Cristo, a vida dele, a entrega dele na cruz do Calvário, a ressurreição dele, a ascensão dele, que está hoje à destra de Deus, de onde intercede por nós. Quando nascemos de novo, o Espírito aplicou Cristo em nosso coração. Viva com esperança. Nunca se afaste da esperança do Evangelho. Permaneça firme. Deus está contigo. Vamos orar. Senhor Deus, maravilhoso és tu. Glorificado é o Senhor. Obrigado por esse grande presente, ó Deus. Que privilégio é o nosso, Senhor, de termos a Jesus como nosso Senhor. Quem somos nós, ó Deus, para que o Senhor nos visse na eternidade, contemplasse a nossa sorte, enxergasse a dureza do nosso coração. E mesmo assim o Senhor enviou teu Filho ao mundo para nos resgatar. As algemas foram tiradas, a cegueira foi desfeita, os ouvidos foram destapados, a mente foi tirada, ó Deus, toda a interrupção, e agora nós vivemos segundo a sorte do Evangelho, o direcionamento do Evangelho. Obrigado por Jesus Cristo. Deus, eu te agradeço por cada pessoa que está ouvindo esse momento agora do pastoreio. Toca nos corações. Deus, que seja um tempo de celebração. Abençoe as famílias que estão se reunindo nesse momento, que se reunirão também logo mais à noite, amanhã. Deus, obrigado por Jesus Cristo. Nós queremos louvar o teu nome. Nos ajude a permanecer firmes, alicerçados na esperança do Evangelho,
Aconteça o que aconteceu, ó Deus, não nos deixe contemplar a escuridão do mundo, nos ajuda a contemplar sempre a Tua palavra, que é luz para o nosso caminho, que é lâmpada para os nossos pés. Por isso, Deus, eu quero Te louvar, quero Te engrandecer, quero exaltar-Te por Jesus Cristo, que é o Senhor da redenção, que é o Senhor da criação, que é o Deus da igreja, é o Senhor da igreja, é o cabeça da igreja. Louvado seja o Teu nome, ó Deus, nesse momento, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos entoar, então, mais um cântico de adoração ao nosso Deus. Para encerrar, nós vamos cantar agora o cântico número 237. Vinde cantar, Jesus nasceu, a terra a luz desceu. Agora, enfim, ao mundo vem. Na gruta de Belém, Jesus, o amado, sua bem. Vamos cantar com alegria, irmãos, celebrando o Amém, queridos? Que momento lindo, né? Que hinos maravilhosos. A minha oração é que Deus abençoe muito a tua vida. Eu quero agradecer aqui a presença desse quinteto maravilhoso, Suzy, que vem aqui todos os anos, está aqui todos os anos com a gente. Louvado seja o Senhor pela vida dela, pelo trabalho que ela realiza. E queremos convidar você para amanhã, Natal aqui em nossa igreja. Amanhã à noite a gente vai estar junto aqui num grande culto de Natal, louvor e adoração ao nosso Deus. Venha para cá e vamos louvar ao nosso Deus juntos, em nome de Jesus. Deus abençoe a tua vida.